Olá, me chamo Gabriele Bezerra da Silva, sou licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje eu vim aqui apresentar um pouco do trabalho Percepções de Jovens Estudantes acerca da reforma do ensino médio e estudo de caso em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que teve como orientador o Prof. Dr. Victor Hugo Nedel Oliveira. Então, iniciando com algumas questões introdutórias, essa apresentação ela surge com o meu trabalho de conclusão de curso da licenciatura em Geografia, onde o principal objetivo era investigar como vinha se dando a inserção de jovens escolarizados de uma escola pública estadual localizada aqui na zona centro-sul de Porto Alegre, nas discussões sobre a reforma do ensino médio, consolidada aí pela então Lei 13.415 de 2017. E com isso, a gente queria também identificar as perspectivas dos sujeitos da pesquisa sobre essa política. Então, como estavam percebendo, como estavam vivenciando essas novas mudanças na escola de fato. Então, a reforma do ensino médio ela se trata de uma política pública educacional de nível federal que foi aprovada em 2017, sem que a gente tivesse um diálogo efetivo tanto com a comunidade escolar quanto com a sociedade de forma mais geral. E justamente por ser uma política de nível federal, acaba mexendo nas estruturas de ensino das escolas públicas e privadas de todo o país. E isso, por consequência, gera impactos também para a vida dos milhões de jovens estudantes que hoje estão matriculados na última etapa da educação básica e, sobretudo, aqueles que estão matriculados nas escolas públicas. Então, por entender que esses são os sujeitos que vivenciam a escola diariamente, a inclusão e a participação desses sujeitos nas discussões sobre a reforma, elas são indispensáveis para a gente começar a pensar, planejar e construir um ensino médio de forma mais justa e democrática. Então, sobre as questões metodológicas, a investigação ela se configura como um estudo de caso, onde a gente realizou um grupo focal com 5 jovens estudantes do ensino médio regular e participantes do Grêmio Estudantil dessa escola pública estadual localizada aqui em Porto Alegre. O grupo focal ele foi realizado em uma sessão, durou mais ou menos 1h30 e foi dividido em 3 momentos, sendo que em um desses momentos a gente buscou tratar especificamente da reforma do ensino médio sob a ótica desses participantes. Vale ressaltar também que nenhum dos participantes foram, nem a instituição, foram identificados ao longo da pesquisa, mas de acordo com a resolução 510 de 2016, que rege a ética nas pesquisas de ciências humanas e sociais, todos os envolvidos tiveram que assinar os termos, seja de anuência, consentimento e assentimento também. Então, tínhamos a hipótese de que esses jovens eles estariam a par da pauta da reforma, fosse isso em maior ou menor grau, por basicamente 3 motivos. Então, o primeiro, porque eles estão vivenciando ainda em 2023 a implementação desse modelo. 2, por participarem do Grêmio Estudantil, que geralmente é um espaço que possibilita essa maior aproximação com as situações que estão acontecendo na escola. E terceiro, pela própria proporção que o tema retomou aí desde o início desse ano de 2023. Então, partindo para alguns resultados, né? De fato, a gente conseguiu ver que esses jovens eles conseguem perceber as mudanças que estão ocorrendo de forma nítida, justamente por estarem vivenciando essa implementação. E também a participação no Grêmio Estudantil gera ali um maior envolvimento com a temática, né, com as problemáticas envolvidas dentro da escola. Outro ponto abordado, foi a questão, por exemplo, dos responsáveis desconhecerem as mudanças que estão ocorrendo na escola. Isso também acaba gerando percepções negativas sobre a reforma e eles também explicam, né, por quê. Então, por exemplo, eles escolheram itinerários formativos que seria aquilo que gostariam de cursar, mas hoje não necessariamente, né, na prática não necessariamente é o que eles estão cursando de fato. São jovens também que demonstraram grande preocupação com acesso, com ingresso no ensino superior, por conta dessa desconexão entre o currículo que estão tendo hoje no ensino médio e da prova do Enem, por exemplo, e já conseguem eles mesmos verem algumas discrepâncias a partir disso entre o ensino público e privado. Foram jovens também que participaram pelos atos de revogação do novo ensino médio, que ocorreram em todo o Brasil, né, nos meses de março e abril, e participaram aqui na manifestação de Porto Alegre.
Então, nesse último momento, a gente solicitou também que, se possível, eles definissem a reforma do ensino médio em uma única palavra, e essa palavra elencada acabou sendo incapacitada, no sentido de não ser uma reforma capaz de proporcionar mudanças positivas ao ensino médio. Então, a gente nota que esses jovens, eles estão inseridos, né, por contas próprias, por si mesmos, nas discussões sobre a reforma do ensino médio, sendo o Grêmio Estudantil um espaço que privilegia essa condição. A gente destaca ali o conta própria, porque sabe que, na prática, não houve essa abertura de espaços formais de diálogo para que esses sujeitos pudessem contribuir para a construção dessa política, né? Então, também, contrariamente às concepções que prevalecem no senso comum sobre os jovens e as juventudes, percebemos também que os participantes, eles tinham muito a dizer sobre o tema que estava sendo pautado, e eles queriam utilizar a sua voz para serem ouvidos acerca disso. Então, trazemos também uma frase dita por um dos estudantes que participaram da pesquisa, que sintetiza um pouco isso também, que é a seguinte: o estudante também tem muito a dizer. A gente tem ideia sobre uma reforma do ensino médio, então questiona, por que não nos consultaram? A gente também pensa a escola, a gente vive os problemas da escola, a gente é parte dela também. Então, com isso, a gente reitera a importância da abertura de espaços para que esses diálogos se efetivem, que os jovens possam, de fato, serem escutados e possam contribuir com a formulação de uma política de ensino médio que atenda às demandas juvenis também e que seja, como dito anteriormente, construído de forma mais democrática. Então é isso e agradeço.